Globo até 31 de dezembro do ano passado, deu entrevista ao jornal Folha de São Paulo, em que fez denúncias contra o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e comentou o relacionamento extraconjugal que manteve com ele entre os anos de 1985 e 1991. Miriam vive no exterior desde 1991. Ao jornal, ela disse que o ex-presidente lhe enviou dinheiro entre 2002 e 2006 com a ajuda da empresa Brasif Exportação e Importação, que na época era concessionária das lojas Duty Free nos aeroportos brasileiros. A transferência, segundo ela, foi feita por meio da assinatura de um contrato fictício de trabalho. Segundo o contrato, publicado na reportagem da Folha, a jornalista teria de fazer análise de mercado em lojas convencionais e de Duty Free. Mas Miriam admitiu ao jornal que jamais pisou em uma loja para trabalhar e que, mesmo assim, recebia a quantia de $3.000 mensais. Miriam disse que precisou desse dinheiro quando teve uma redução salarial na TV Globo, passando a ganhar $4.000. A jornalista diz que o dinheiro que recebia da Brasif saía do bolso do ex-presidente, que teria depositado $100.000 na conta da Brasif. Jonas Barcelos, dono da Brasif, não negou ao jornal o acerto, mas disse não se lembrar dos detalhes e pediu tempo para pesquisar. Na entrevista, Miriam Dutra falou publicamente pela primeira vez do filho Tomás, de quem Fernando Henrique Cardoso acreditava ser pai até 2011. O ex-presidente declarou à Folha em 2009 que naquele ano tinha decidido reconhecer o rapaz e que sempre tinha cuidado dele. Mas em 2011, 2 testes de DNA revelaram que o filho não era de Fernando Henrique. Na época, o ex-presidente disse também à Folha que, mesmo sabendo que não era o pai biológico de Tomás, não mudaria o relacionamento com ele. Miriam Dutra nega que Fernando Henrique tenha reconhecido Tomás. Questionada pela Folha sobre o resultado dos exames de DNA, Miriam gargalhou e disse, abre aspas, é dele, é óbvio, fecha aspas. Depois acrescentou que não estava afirmando nada, mas que tudo lhe parecia estranho e que uma mulher sabe quem é o pai. Na entrevista à Folha, Miriam revela que em 1991 decidiu, por vontade própria, sair do Brasil e ir trabalhar em Portugal. Ela afirma, sem especificar o ano, que quando estava em Barcelona, decidiu voltar para o Brasil, mas que não lhe permitiram. Explicou que o pedido partiu de Antônio Carlos Magalhães e do filho dele, Luiz Eduardo Magalhães, ambos já falecidos. Na entrevista, Miriam Dutra diz que Fernando Henrique Cardoso tem contas no exterior e pergunta por que nunca ninguém as investigou. Revela que em 2015 o ex-presidente deu a Tomás um apartamento de €200.000. Em nota enviada à Folha de São Paulo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso negou que tenha utilizado a empresa Brasif S.A. Exportação e Importação para enviar ao exterior recursos para a jornalista Miriam Dutra e Tomás. Fernando Henrique afirma que mantém contas no exterior e que, de fato, presenteou Tomás com o apartamento mencionado por Miriam, mas acrescenta que os recursos enviados a Tomás provêm de rendas legítimas em contas legais declaradas ao imposto de renda. Citou que os recursos saíram de contas no Banco do Brasil, em Nova York e Miami, do Novo Banco, em Madrid, e de contas em bancos aqui do Brasil. Explicou que o repasse de recursos para que Tomás comprasse um apartamento foi feito por meio de transferências de sua conta bancária no Bradesco, com o conhecimento do Banco Central Brasileiro. Repetiu que, mesmo diante de 2 testes de DNA negativos, provando que ele não era o pai biológico de Tomás, procurou manter as mesmas relações afetivas e materiais com Tomás. Em nota enviada à TV Globo, o ex-presidente acrescentou que, em relação aos exames de DNA, sempre se dispôs a fazer qualquer outro teste que os interessados julgassem conveniente. Disse ainda que, após os resultados dos 2 testes, continuou a pagar matrícula e sustento de Tomás em prestigiada universidade americana. Da mesma forma, doou a ele recentemente, além do apartamento, recursos para fazer os estudos de mestrado. Sobre o contrato fictício de trabalho que Miriam Dutra afirma ter assinado, Fernando Henrique disse que se trata de um contrato feito há mais de 13 anos
e que não tem condições de se manifestar sobre ele enquanto a empresa não fizer os esclarecimentos que considerar necessários. Sobre a reportagem do jornal Folha de São Paulo, a TV Globo divulgou a seguinte nota, abre aspas, a TV Globo não interfere na vida privada de seus colaboradores. Esclarece, porém, que jamais foi avisada por Miriam Dutra sobre o contrato fictício de trabalho e que, se tivesse sido informada, condenaria a prática. A TV Globo acrescenta que, em junho de 2004 e não em 2002, o contrato de colaboradora de Miriam Dutra foi alterado com mudanças em suas atribuições, o que acarretou nova remuneração. Tudo segundo a lei vigente no país em que ela trabalhava. Por último, Miriam Dutra jamais deu conhecimento à Globo de seu desejo de regressar ao Brasil. Ao contrário, ela sempre manifestou o interesse de permanecer no exterior. Durante os anos em que colaborou com a TV Globo, Miriam Dutra sempre cumpriu suas tarefas com competência e profissionalismo. Fecha aspas. A seguir...